Olá, galera. Essa vai ser a nossa videoaula 4 e a gente vai falar sobre tempo e clima. Quais são as diferenças entre tempo e clima? E eu vou começar com uma pergunta para vocês. Nos últimos meses a gente ouviu, por exemplo, que o inverno foi bastante forte nos Estados Unidos. Nevascas em estados que faziam tempo que não nevava, temperaturas extremas, muito baixas, 15, 20 graus abaixo de zero, em estados que tradicionalmente são um pouco mais quentes. E também temos acompanhado nos últimos anos que os nossos verões aqui no Brasil estão sendo muito mais quentes. E aí muita gente poderia perguntar como é que a gente está tendo aquecimento global se as temperaturas estão aumentando, se as temperaturas têm se mostrado mais baixas, como é o caso dos Estados Unidos e na Europa nos últimos meses. E a resposta é bem simples, né? O aquecimento global se dá em função do clima. E quando a gente fala em nevasca, quando a gente fala em temperaturas extremamente baixas, a gente está se referindo ao tempo. Então é só para mostrar para vocês que as duas coisas são diferentes. Então quando se fala em clima, em aquecimento global, em mudanças climáticas, é porque nós temos observado, registrado desde o século XIX que as temperaturas médias anuais no mundo todo elas estão numa tendência de subida. Então, em relação ao clima. É claro que durante esses períodos nós temos alguns extremos climáticos, extremos de tempo, né, de estados do tempo que aparecem de vez em quando, temperaturas muito baixas, mas que não se repetem constantemente. Elas ocorrem em determinadas épocas, em determinados períodos, talvez em função de outras variáveis que não sejam aquelas que estão ocorrendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre a diferença entre tempo e a diferença de clima. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro. Então, quando a gente fala sobre tempo, né, a gente fala que o tempo ele corresponde às, vamos dizer, como é que eu poderia, de uma maneira mais simplificada, explicar isso? O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, o estado momentâneo das condições atmosféricas nós chamamos de tempo. Tá? Por isso que a gente tem previsão do tempo. A gente imagina que a gente, utilizando supercomputadores, a gente consegue prever com uma certa antecedência o que vai acontecer com o clima durante a semana, durante o mês. A gente tem uma previsão. E o clima, ele já corresponde a um estado médio dessas condições atmosféricas. Tá? Então a gente poderia dizer que o clima é a sucessão dos estados do tempo. Eu costumo dizer que a gente pode comparar, né, o tempo a uma foto. Né? Se você pegar uma foto, né? Então você pega uma foto, tá? Então você tem uma condição aqui momentânea. Agora, quando você pega o clima, a gente está se referindo às condições do tempo a partir de uma observação de muito tempo, ou seja, observando, né, a ocorrência do clima durante um prazo maior. Então, quando a gente se refere, por exemplo, ao clima, a gente está se referindo à sucessão dessas fotos. Então, a gente imagina que cada foto aqui vai representar o clima. Então, a gente fala que um filme representa o clima. Então, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas, a gente poderia comparar com uma foto, enquanto que o clima é a sucessão dos estados do tempo, que a gente poderia dizer que seria um filme, ou seja, foto a foto,
né? Essas fotos vão sendo juntadas e elas vão imitar o clima da região, tá? Então, por isso que a gente fala em previsão do tempo, ou seja, tempo nublado, tempo chuvoso, tempo ensolarado, temperaturas elevadas, temperaturas baixas. Isso a gente tem condição de prever a partir de certas variáveis usando supercomputadores. Já o clima, a gente tem que pegar esses dados a partir de uma série histórica, ou seja, a partir de um registro contínuo desses dados, e a partir daí a gente define, esse clima é um clima do tipo tropical, esse clima é do tipo equatorial, esse tipo climático é mediterrâneo. Então, a partir da sucessão dos estados do tempo, a gente define, né, qual tipo climático é daquela região. Então, basicamente, essa é a diferença entre tempo e clima. E, para nós, o que interessa mais, do ponto de vista da nossa ciência, é com relação ao tempo. Então, para a gente analisar o tempo, a gente considera, então, que o tempo é formado de fatores e elementos. A gente vai começar falando sobre os elementos do clima. Então, os elementos do clima, tá? Então, os elementos do clima seriam as partes que compõem o clima, né? Então, as partes que compõem o clima seria uma classificação, uma definição. As partes que compõem o tempo, né? Não o clima, o tempo. Então, as partes que compõem o tempo, né? Esse estado aumentando da atmosférica, então, das condições atmosféricas, então, em primeiro lugar, a gente tem a pressão atmosférica, né? O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície. Então, esse peso dessa camada gasosa sobre a superfície é o que a gente chama de pressão atmosférica. É claro que esse peso maior vai depender da coluna. Então, se você está localizado ao nível do mar, você tem o peso dessa coluna sobre a superfície. Então, imaginando que aqui seja a Terra. Então, aqui você tem a atmosfera. Então, esse peso do ar, né, dessa camada de ar sobre a superfície é o que a gente chama de pressão atmosférica. Geralmente ela é medida em bar, que é uma unidade, né, que corresponde a aproximadamente uma atmosfera a nível do mar, tá? Ou 100 mil pascais, alguma coisa assim. Então, a pressão atmosférica é um importante elemento para que eu possa caracterizar o tempo de uma região. Outro elemento do clima e do tempo é a radiação solar. A radiação solar corresponde às emissões de calor a partir do Sol. Na verdade, você tem a emissão de radiação solar a partir do Sol, tá? E essa radiação solar, ela chega até a superfície, né, da Terra, ela aquece a superfície, ela atravessa essa camada gasosa que envolve a Terra, a atmosfera, essa radiação solar aquece, ela passa, né, tem filtrado uma parte dessa radiação e ela atinge a superfície terrestre. Ao atingir a superfície terrestre, ela aquece a superfície terrestre e retorna. E aí fica presa aqui em função do chamado efeito estufa. Então isso vai ser responsável, na atmosfera vai reter esse calor irradiado pelo Sol. Tá? Depois a gente tem um outro elemento extremamente importante, que é a temperatura. O que a gente entende por temperatura? A temperatura nada mais é que o movimento de moléculas, na movimentação de moléculas em função do aquecimento.
Tá? Então, se você está ao nível do mar, por exemplo, você tem, né, a atmosfera ela é muito mais rica nos gases que a compõem, oxigênio. Então, esses gases tendem, por uma questão até de, de gravidade, né, tendem a se concentrar nas partes mais baixas da atmosfera. Então, quando a radiação solar atinge a superfície e ela começa a aquecer a superfície, esse calor irradiado pela superfície vai aquecer o ar que está acima dela. E aí, ao aquecer, essas partículas vão começar a se chocar umas com as outras e isso vai fazer com que a temperatura aumente. Quanto você mais sobe em altitude, essas moléculas estão mais afastadas uma das outras. Então, o fato de elas estarem mais afastadas faz com que elas não se choquem com tanta força, assim, capaz de aumentar a temperatura. Então, as temperaturas sempre aumentam da superfície para as áreas mais altas, né? Por causa da quantidade dos gases, que é muito maior próximo à superfície. Então, você tem as moléculas do ar atmosférico se chocando com mais intensidade, e à medida que sobe, esses gases vão diminuindo a sua concentração, consequentemente, você vai ter um aquecimento mais lento, vai demorar mais para aquecer. Tá? E por último, um outro elemento também não mais menos importante, que no caso é a umidade do ar. Essa umidade do ar geralmente se traduz na forma de precipitação de chuvas. Então, a umidade do ar não é nada mais, nada menos do que a quantidade de vapor d'água, né, que está disponível na atmosfera. Tá? E esse vapor d'água ele vai ser importante porque ele vai determinar as condições favoráveis, por exemplo, à precipitação. Então, se você tem um ar muito seco numa região, é provável que você não tenha precipitação, porque o ar está muito seco e isso impede a formação de nuvens, não há evaporação suficiente, e aí você não tem a ocorrência de chuvas, é o caso dos desertos, né? E a gente vai falar depois sobre diversas outras influências que vão fazer com que o ar de uma região seja mais úmido do que outras regiões. A altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, tudo isso vão influenciar na umidade. E a umidade é importante porque é claro que a umidade do ar vai determinar que a produção agrícola, por exemplo, a existência de rios, que são importantes para a vida humana. Então, tudo isso está ligado aos elementos do clima. Então, quando se analisa o tempo de uma região para determinar o clima, a gente pensa sempre nesses fatores: a pressão atmosférica, a temperatura a partir da radiação solar e a umidade do ar. Então, basicamente, são esses três elementos aí os mais importantes para a gente analisar o clima de uma região. Então, pressão atmosférica, temperatura e umidade, né, vão ser importantes. A gente pode considerar, por exemplo, a pressão atmosférica e os ventos como uma coisa só, porque o vento nada mais é do que a movimentação do ar atmosférico em função de diferença de pressão, lugares com pressão mais alta e lugares com pressão mais baixa. O vento vai sempre deslocar das áreas de alta pressão atmosférica para as áreas de baixa pressão atmosférica, mas isso já é assunto para a nossa próxima aula. Beleza? Então, importante, esses três elementos têm que ser lembrados constantemente: os elementos do clima, os elementos do tempo, pressão atmosférica, temperatura e umidade. Legal? Tá? Forte abraço para vocês. Não se esqueçam de curtir, né, a aula e inscrever no canal. Grande abraço a todos.